Metrópole Entrevista. Doutora Celci Nunes, infectologista, amiga nossa de muito tempo, sempre aqui, passamos por esses 2 anos, um perrengue danado, hein, doutora Celci? A senhora se lembra, logo do início da pandemia, viramos uma tragédia, não? Podemos afirmar que começamos com uma tragédia? Das maiores, que eu nunca vi. Triste, eu já né? tenho mais de 30 anos de formada, nunca vi uma coisa como a Covid-19 naqueles 2 picos, né? Na primeira e na segunda ondas. A gente andava com medo, doutora Celci, e a senhora que trabalha dentro, não é, Abrão? Dentro do buraco mesmo, do furacão. Como é que a senhora viveu essa época aí de 2 anos? Porque, olha, eu morria de medo, eu tive muita gente, olha, salas de terapias se multiplicaram. O povo para terapia, para psicólogo, teve gente que engordou demais, teve gente que emagreceu demais. A quantidade, doutora Celci, de divórcio aumentou 46%. Mas e dentro dos hospitais, o que é que a senhora conseguiu enxergar? A senhora conseguia separar o lado profissional do lado pessoa? Olha, a gente não tinha muito jeito, né, Zé? A gente trabalhava no hospital de doenças infecciosas e que foi o hospital primeiro a atender só Covid-19. Então, aquilo ali estava na vida da gente, a gente não podia dissociar. É claro que as pessoas tinham medo, de levar para a família, a gente não sabia muito a transmissão, né? A gente não sabia tratar ainda. Mas, assim, eu acho que o trabalho em equipe, as pessoas se ajudando, inclusive a nossa equipe de psicologia do hospital, ela serviu para os profissionais e para as famílias também, além dos pacientes. Então, realmente foi um momento muito trágico da vida do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que eu acho que a gente está começando a ver uma luz grande no final do túnel. Passamos maus bocados ali, doutora Celci, maus bocados. Quando é que a senhora percebeu que... porque antes de chegar a vacina, a gente viveu meses ali de uma interrogação. Até mesmo a senhora, especialista, médica, formada, infectologista e outros que a gente entrevistou aqui, doutor Badaró, doutor Bandeira, cientistas da Fiocruz, a gente percebia que ninguém tinha ainda uma ideia de como é que ia para o combate a essa pandemia. Como é que a senhora teve uma luz no fim do túnel e disse, olha, a salvação está por aí? Não, olha, eu acho que todo mundo esperava a vacina mesmo. A gente sabia que era uma doença que não tem um tratamento para o vírus. Então, a gente sabia que a única esperança que a gente tinha de acabar com essa pandemia era a vacina. E, realmente, quando ela chegou, Zé, as coisas mudaram. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas, assim, nós começamos a vacinar as pessoas acima de 80 anos. Imediatamente começaram a cair o número de casos nas pessoas acima de 80 anos. E assim sucessivamente. Então, a gente via, na prática, o sucesso da vacina desde a primeira dose. Depois foi que a gente viu que a imunidade não demorava muito, que ia precisar de segunda dose, que ia precisar de terceira, mas o que a gente sabia era que a vacina que era a grande esperança. Agora, doutora, a senhora acredita que a pandemia acabou? Não, a pandemia certamente não acabou. A pandemia está em descenso. E eu, inclusive, antes de vir dar essa entrevista, vasculhei os números do mundo todo. São pouquíssimos os países que estão tendo agora um aumento do número de casos. Um aumento do número de casos, provavelmente pela Ômicron BA2, que é mais infectante, mas que, como pegou a população da maioria dos países já vacinada, não está causando tanto problema, né? Tanto óbito, nem tanto internamento em UTI. Então, assim, eu acho que está muito próximo do fim da pandemia. Nós tivemos ontem na Bahia um óbito, 2 dias seguidos de um óbito apenas. Então, assim, estamos quase chegando lá. Pois é, estamos quase chegando lá. Aí vem a pergunta, aliás, temos várias, mas eu tenho essa aí. Estamos quase chegando lá. Quando a doutora Celci fala, estamos quase chegando lá, já está na hora de tirar a máscara? Não. Eu digo isso sem medo nenhum de errar.
Primeiro, existem algumas pessoas que não vão tirar máscara tão cedo, que são os idosos, né? Mesmo os vacinados, porque a gente sabe que a vacina em idoso, no geral, ela dá menos imunidade e para a Covid isso também se comprovou. Então, os idosos, as pessoas com comorbidade, os imunodeprimidos, eles vão precisar usar máscara por muito mais tempo. Mas, assim, eu acho que a gente já pode, provavelmente o governo do estado vai anunciar em breve, retirar a máscara em locais abertos, que não estejam grande aglomeração, mas, assim, eu acho que lugares fechados, pouco ventilados, a gente vai continuar ainda por um tempo utilizando a máscara. Eu entrevistei aqui a cientista, qual é o nome dela, da Fiocruz? Doutora Fernanda Graça. E ela me disse o seguinte, doutora Ceuci, que a máscara, ela é essencial. O que não seria essencial é a quarta dose. A senhora concorda com a quarta dose? Bom, primeiro, doutora Fernanda é minha conterrânea e minha amiga. E é uma cientista mesmo que está lá pesquisando vacinas, inclusive teve um estudo dela agora, que vai fazer com que quanto mais aprovado no CNPq, ela me ligou muito feliz para avaliar a questão de vacina. Então, ela é uma pessoa que fala com muita propriedade. Eu acho que, assim, a gente já sabe que a quarta dose precisa ser feita nessas populações que eu já falei, nessas populações mais vulneráveis. Mas a gente não tem ainda condições de dizer que vai ser necessária a quarta dose para a população como um todo. Eu acho que é nesse sentido que Fernanda está falando. A senhora acredita que ainda vai existir quarta, quinta, sexta dose? E que tipo de rejeição as crianças vão ter em relação a essas vacinas, ou não tem? Rejeição que você fala como, Zé? De não querer tomar vacina? Não entendi. De achar que o efeito já deu com a primeira dose, com a segunda dose. Olha, a gente tem dados mostrando que a vacina para a Covid em crianças ela é altamente imunogênica. É possível que esse seja um grupo que complete o esquema e que não precise tomar reforços. Mas, assim, a gente não sabe, sinceramente, ainda, se a gente vai precisar. Muitos cientistas acham que sim, que a gente vai precisar ficar tomando doses anuais, talvez, né? Ou tem gente que fala de 5 em 5 anos. Tem outras pessoas que falam que é possível que, com a população toda vacinada, o SARS-CoV-2 ele desapareça, né? E aí a gente não vai precisar mais de vacina. Então, desde o início da pandemia, a gente tem várias incógnitas com a Covid-19 e a gente continua tendo. Agora, é interessante isso. Na semana passada, doutora, eu tive uma virose pesadíssima que conseguiu me derrubar. Sabe, um belo sábado, fim de tarde, começou calafrio, febre, a cabeça parecendo que ia estourar, bem em cima dos olhos, o paladar sumiu e isso ficou durante 6 dias, doutor, e tome aquela quantidade de remédios, ou seja, a gente se livra do pepino, que é a Covid, e cai em outros, vamos viver assim? Temos outros vírus chegando, doutor? Não, nós temos outros vírus circulando, né? Por isso também que a máscara é importante. Mas esse quadro seu aí, eu não lhe vi, não lhe examinei nada. Será que você não teve dengue, não? Essa dor retroorbitária, essa febre alta? Será que foi isso, doutora? É possível. Dá para saber, fazendo uma sorologia. Muita dor no corpo. Pois é, isso é bem típico de dengue. Bem típico, né, de dengue. Agora, ela está crescente? Estamos nessa época? Ou sempre teve? A dengue nunca vai deixar de existir? Teve. Certo, e agora? A gente conviveu a pandemia toda com casos no nível que não estavam epidêmicos, de dengue, de chikungunya, de zika vírus, zika menos. Mas chikungunya, com certeza, tivemos, e tivemos também dengue, né, nesse tempo todo. E as outras doenças respiratórias que a gente convive, os vírus dos resfriados, os vírus da gripe, a gente teve menos, embora tenha tido aquele surto em dezembro do H3N2, mas a gente diminuiu também por causa da máscara.
que a máscara ela ajuda a proteger de todas as viroses respiratórias. Pois é. Agora, dengue, chikungunya, Covid, Zika, tá tudo igual, doutora? O nível é esse aí, todo mundo vai ter o resto da vida, igualou tudo. A Covid agora veio para cá. Zé, essas três que você falou, Zika, dengue e chikungunya, são arboviroses, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, assim, para a gente conseguir reduzir, porque hoje em dia não se fala mais em eliminar o mosquito, é muita coisa que a sociedade precisa fazer, né? A gente precisa tratar bem o lixo, a gente precisa de saneamento básico para as pessoas não juntarem água. Então, assim, a gente está construindo uma sociedade civilizada e precisamos disso para eliminar essas doenças. Inclusive foi na casa de um amigo meu, Cezinha, que acho que esse mosquito da dengue foi lá, com certeza. Casa bendita desse rapaz. Vou mandar fazer o que é que a gente pode fazer na casa dele, doutora? Tirar os vasos de água? Tem que olhar se tem alguma água parada, alguma coisa, porque o Aedes aegypti, ele mora na água parada. Doutora, que dor, viu? Olhe, parecia que era um negócio do outro mundo. Eu digo, meu Deus, Abraão, olha, é insuportável a cabeça. É insuportável, né, Camille? Agora, que tipo de exame, doutora, pode detectar que é dengue? Como é que a gente pode fazer isso? Porque eu fiz somente de Covid. Ainda pode ser feita, o IgG e IgM para dengue, que aí vai dar o diagnóstico se você teve ou não dengue. Perguntas aí para... Tenho. Doutora Ceuci, bom dia novamente. Eu queria saber quais são os parâmetros que precisam acontecer para que a gente rebaixe aí o status de pandemia para endemia. Olha, não existe parâmetros, nunca existiu, né? Parâmetros definidos para a gente dizer que uma pandemia acabou. Quem vai dizer isso é a Organização Mundial de Saúde, quando os serviços de saúde eles não estiverem sendo tão impactados, né? Então tem que diminuir os internamentos, diminuir as mortes, mas isso de uma forma global, porque a gente vive num mundo globalizado, né? Então a gente tem que, a Organização Mundial de Saúde tem que dizer, olha, acabou a pandemia, porque a pandemia envolve muitos países. Não adianta o Brasil dizer que está em endemia, se isso não é uma verdade, porque como a gente vive no mundo globalizado, as pessoas circulam, os vírus circulam, e a gente ainda tem risco, eu espero que bem menos, porque a população está vacinada, de novas variantes. Tem uma pergunta aqui. É um pacto, viu, Zé? Todos os cientistas que eu falo, eles dizem isso vai ser um pacto entre os países e que a Organização Mundial de Saúde é que vai comandar. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui. Eu não sei qual é a conotação dessa pergunta, mas eu vou colocar aqui. Esses óbitos que aconteceram por agora, eram óbitos vacinados? Zé, nós tivemos óbitos de pessoas vacinadas, né? Isso não tem a dúvida. Inclusive, tivemos óbitos de pessoas vacinadas com o esquema primário completo e com reforço. Mas quem foram esses óbitos? Pessoas mais vulneráveis do ponto de vista de saúde, ou muito idosos, ou muito doentes de outras coisas. Mas existem dados suficientes no Brasil e no mundo para dizer que a chance de você morrer de Covid hoje no não vacinado é imensamente maior. Saiu um estudo de São Paulo que é 26 vezes maior, né? Então, isso são números. Isso a gente não tem como contrapor. Isso assusta, doutora, ou não? Assusta, porque assim, o que é que a gente sabe? A gente está com a terceira dose, um percentual pequeno ainda da população que tomou, né? Por um lado, a gente vê que 2 doses têm um papel importante também, mas a gente sabe que precisa da terceira dose para a pessoa ficar completamente imunizada. Então, nós temos que informar as pessoas que elas precisam tomar a terceira dose, que a terceira dose não é uma coisa excessiva para o organismo. Existem vários esquemas vacinais que são compostos de várias doses. Então, isso é normal na vacina, na imunização.
Doutora Ceuci, só pegando esse gancho aí que você disse, que não é uma carga excessiva para o corpo, mesmo com esse intervalo, assim, que foi reduzido, né, para 4, 5 meses, a terceira dose não é uma carga excessiva? De jeito nenhum. Certo. Camille, preste atenção, bebês recém-nascidos, eles tomam uma dose de hepatite B na maternidade, depois tomam mais 2 doses até o primeiro ano de vida. Da DPT, né, difteria, tétano e coqueluche, a mesma coisa, são 4 doses. Então, assim, esses esquemas são naturais para quem... É só você ver, pegar o cartão vacinal do seu filho e ver que várias vacinas são várias doses. Entendi. Agora, doutora, eu quero que isso acabe o mais rápido possível. Nós já estamos na 4ª dose. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Mas ontem eu assisti o Oscar. Certo. A cerimônia do Oscar. E sabe que a coisa que mais me emocionou? Anthony Hopkins. Ele recebeu o Oscar de melhor ator o ano passado. Sim. E mesmo com a cerimônia mais restrita, ele não foi. Ele recebeu de casa, pelo Zoom. E ontem ele estava lá na cerimônia para entregar o prêmio de melhor ator. Então, aquilo para mim foi muito marcante, porque ele tem mais de 80 anos. Então, ele é um vulnerável e ele estava lá. Então, isso são sinais de que realmente a gente está caminhando para o fim da pandemia, mas que não acabou ainda. Você acha que nós vamos mudar de comportamento, doutora Ceuci? Vamos falar da Bahia. Nós aqui, baianos, temos a inteligência e a educação suficiente. Conseguimos isso com o cigarro, né? Não fumar em local fechado. Isso foi um feito inédito que eu achava, não é, Abrão? Que nós não íamos conseguir isso. Não ia pegar. E o cara hoje não fuma dentro de restaurante, ele não fuma em estúdio. Antigamente, não. E nós conseguimos isso. A pergunta que eu vou lhe fazer, doutora Ceuci, porque a senhora está dentro, né, do furacão 24 horas, será que a gente vai ter esse cuidado com essas pandemias que vivemos? Olha, eu acho que isso são saltos que não acontecem de imediato, né? Por exemplo, a questão do tabaco. A campanha anti-tabaco, anti-cigarro, foi feita no mundo todo. 2 países tiveram êxitos importantíssimos, a Turquia e o Brasil. Mas aí nós tivemos um papel importantíssimo do Ministério da Saúde, né? Então foi propaganda. O Ministério entrou de peso nisso, porque é um custo-benefício excelente para o sistema público de saúde, né? De você não ter doenças pulmonares, você não ter câncer, né? É uma coisa da saúde da população e que impacta favoravelmente no sistema de saúde. Agora, infelizmente, nós não tivemos esse papel tão importante do Ministério da Saúde para orientar as pessoas, para dizer, usem máscaras, os mais vulneráveis não devem tirar máscara. Isso era para estar diuturnamente na televisão, sabe? Então, assim, eu não sei. Eu acho que talvez a gente mude, porque o susto de ter Covid foi imenso, né? A população, as pessoas que... Nós tivemos 29 milhões de casos na Bahia. Então, essas famílias sofreram demais, perderam seus entes queridos. Então, talvez, pelo lado ruim dessa tragédia, a gente mude o comportamento. Mas eu acho que não vai ser de imediato, não. Isso ainda vai ser uma coisa que vai andar para a gente melhorar nosso comportamento em tudo, a prevenir doenças. Sobre política para a senhora. Mudando um pouquinho de área, doutora Ceuci. A gente sabe, né, que você se filiou ao PT. A gente está curioso aqui para saber como é que vai ser sua vida política a partir de agora. Existe uma possibilidade da gente ver como candidata a uma vaga na Assembleia? Olha que voto importante esse, hein? Que voto autêntico, real, raiz. Sério? Pois é. Deixa eu dar essa notícia para vocês. Eu estou há 15 anos e 2 meses à frente do Couto Maia e vou precisar me desincompatibilizar porque me convenceram a ser pré-candidata a deputada estadual. Eu acho que a voz das mulheres precisa ser levada para todos os espaços e a voz de defesa do SUS, que é esse patrimônio
do povo brasileiro. Então, eu vou me colocar nesse novo desafio. Minha vida é feita sempre de desafios. Vou colocar nesse novo desafio aí. Parabéns, doutora Celci, parabéns. Eu admiro muito a senhora, passei a admirar mais ainda. Eu acho que mulheres como a senhora, como a própria Ana Paula Matos na vice-prefeitura, eu não vou dizer a você que eu ajudei a fazer campanha, mas eu elogiei muito antes dela sair para a candidatura, porque eu vejo que são mulheres de fibra, de raça, de vontade, que vai chegar na Assembleia, pode até não conseguir, não é, Abrão? Realizar seus projetos, mas nós temos a certeza... Mas vão com a bandeira, absoluta, mas vai entrar com a bandeira da mulher, claro, firme e forte. Tem um objetivo. Um objetivo que não vai se perder lá dentro. Então, doutora Celci, eu tenho um voto importante, posso pensar nesse voto para a senhora, hein? Eu agradeço muito. Dizer que as mulheres são 52% da população e representam 15% no parlamento. Então, eu acho que mulheres precisam, né? E eu tenho a minha trajetória, eu não fiz essa trajetória para ser política, foi uma coisa que aconteceu de chegar na minha vida e eu estou muito disposta a fazer diferente, a defender o SUS, que eu acho que é importantíssimo para todos nós. Valeu, é isso aí. E o SUS salvou vidas, hein? O SUS salvou vidas. 90% dos leitos de Covid-19 no Brasil foram abertos pelo SUS. Olha para isso, gente. Olha para isso. Eu só tenho uma pergunta, desculpa, Zé. Faça 500. Se não fosse o SUS, o que seria de nós, doutora Celci? Abraão, olha, nós tivemos uma tragédia grande no Brasil, né? A média de morte no Brasil foi 4 vezes mais do que a média mundial, por causa principalmente do negacionismo em tudo, né? Em negar a doença, em negar a vacina e tal. Mas se não fosse o SUS, a gente tinha vivido aquela tragédia de Manaus no Brasil inteiro. Ixi. Nossa Senhora. Tá bom, doutora Celci, um abraço, muito obrigado, sucesso aí nessa nova empreitada. Não é fácil, eu nunca me arrisquei. Já foi convidado. Nunca me arrisquei, que eu tenho um pezinho de medo lá atrás por tudo, mas admiro muito a senhora como médica, como infectologista, como lutadora por essa bandeira do SUS. Vá em frente e conte com a gente. Obrigada, gente. Um abraço para vocês todos, viu? Gosto muito do pessoal da metrópole todo aí.